Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o podcast que descomplica a cultura. Hoje nós iremos falar um pouco sobre filosofia e para tal tarefa nós trouxemos o professor Olavo de Carvalho. Tudo bem, professor? Tudo bem, e aí? Excelente. E também, junto aqui com a gente, já um personagem conhecido, André Barreto. Tudo bem, André? Tudo bem, Luciano, professor Olavo. É um prazer estar aqui para fazer esse 100º Oliver Talk com o senhor. Exatamente. Nesse número 100, a gente falou, vamos trazer o Olavo, né, já que ele inspirou a gente a criar esse projeto. Então, antes de mais nada, só não esqueça de assinar o podcast aí na plataforma que você estiver ouvindo, no Spotify, iTunes, e também se estiver ouvindo e vendo no YouTube, por favor, assine e clique no sininho. Então, professor, nós sabemos que está acontecendo muita coisa no mundo, da pandemia, várias coisas no Congresso, mas nós queremos parar um pouco e falar um pouco sobre filosofia, sobre cultura, sobre sua obra. Professor, uma coisa que a gente sabe que acontece bastante é que normalmente a mídia e vários outros lugares só não conhece sua obra filosófica, né? Só conhece mais o senhor por comentários políticos e por outros adjetivos. E a primeira pergunta que a gente queria começar é o seguinte: qual foi o seu primeiro contato com a filosofia? Por que o senhor decidiu ser filósofo? Na verdade, eu não sei. Foi acontecendo e aconteceu, entendeu? Eu não tinha projeto de vida nenhum. Quando eu era jovem, eu queria ser um escritor. Mas daí eu cheguei à conclusão de que eu não sabia porra nenhuma, não tinha nem experiência da vida, escrever o quê? Então eu falei, então eu vou dedicar algumas décadas adquirindo experiência e aprendendo coisas, daí se houver alguma coisa para escrever, eu escrevo. E isso acabou acontecendo quando eu tinha já mais de 40 anos, né? Eu virei escritor muito tarde, né? Acho que eu fui a estreia mais tardia da literatura brasileira. Tinha, sei lá, o Graciliano Ramos começou tarde também, mas eu comecei mais tarde, né? Eu comecei a publicar coisas mesmo, eu tinha já aqui 47 anos, uma coisa assim. Muito bom. Pode falar, André. Pode falar. Não, então, professor, uma coisa que eu queria perguntar: o senhor costuma diferenciar entre uma pessoa com cultura filosófica, um historiador da filosofia e um filósofo. Aí eu queria saber como que o senhor diferencia essas três possibilidades e como que o senhor vê o seu encaixe dentro disso, porque, pelo menos conforme eu acredito, a partir do que eu acompanho da sua obra, o senhor está dentro das três categorias. Bom, o filósofo é o sujeito que pratica a técnica filosófica, tal como eu a descrevi, né, no livro A Filosofia e Seu Inverso, que são sete itens, né? Se o sujeito pratica esses 7 itens e completa uma técnica filosófica, então, obviamente, ele é um filósofo. Agora, se ele é apenas uma pessoa interessada em determinados aspectos da filosofia, determinadas questões, isso não o torna um filósofo de maneira alguma. E a filosofia não pode ser compreendida só como uma disciplina escolar. Ela é um modo de ser, ela é um estilo de existência, um modo de compreender e de pensar que é comum a todos os filósofos. Como eu defini a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, então só quem realmente pratica isso é um filósofo. Agora, existem muitas pessoas que escrevem sobre assuntos filosóficos partindo de um outro ponto de vista, de uma outra área de interesses, inclusive a área de interesse acadêmica, se você fazer uma carreira acadêmica. Isso não é um filósofo de maneira alguma. Isso, em geral, é um palhaço. A nossa terceira pergunta ia ser essa também, que o senhor normalmente fala nas aulas, ou em outras ocasiões, né, que o senhor define, pelo menos, a filosofia ou a sua filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Como é que a gente pode explicar essa expressão para os iniciantes de filosofia ou quem está querendo começar nesse caminho? Bom, o fato é o seguinte, o conhecimento humano ele aumenta diariamente. Todos os dias está aumentando, botando dados novos, novas descobertas, novas teorias, etc, etc. E isso, evidentemente, cria uma confusão dos demônios. Então, é preciso unificar isso de alguma maneira, mas a possibilidade de uma cultura unificada, de uma ciência unificada, é totalmente utópica, tá certo? Só o que nós podemos fazer é unificar os conteúdos de uma consciência humana. A ciência, quer dizer, era o projeto do Bertrand Russell e o Whitehead no começo do século,
a enciclopédia da ciência filosófica, que ele deveria unificar tudo. Isso é totalmente utópico. Nós podemos unificar apenas os conteúdos da nossa própria consciência para a nossa própria orientação. Não, assim, a ciência unificada para orientar a humanidade. Isso é de uma pretensão psicótica, na verdade. Né? O conhecimento não é unificado. O conhecimento do nível a mim ou ao seu fulano de tal é unificável dentro da dimensão da consciência dele. Isso é tudo que é possível fazer, e é isso que eu denomino filosofia. Se você pensar bem, foi isso que todos os filósofos fizeram ao longo dos tempos. Todos eles fizeram. Uns com mais consciência, outros com menos, mas era o que eles estavam fazendo. Você vê o russo, Solovjov, do século, ele diz o seguinte, que a única forma de conhecimento puramente individual que existe é a filosofia. As outras são todas coletivas. A religião é coletiva, a ciência é coletiva, a jurisprudência é coletiva. Mas existe algum momento onde isso se unifica? O único ponto onde isso pode se unificar é a consciência individual, na escala daquilo que ela sabe, não na escala da totalidade do conhecimento disponível. Certo. Professor, mudando um pouquinho, mas ainda bem dentro disso, a VID, ela acaba de lançar o seu último livro, baseado num curso e apostila, né, que já existe há algum tempo, chamado Edmund Husserl contra o psicologismo. Muitos conceitos da sua filosofia estão contidos nesse estudo, como, por exemplo, o intuicionismo radical, a tripla intuição, a teoria dos 4 discursos, verdade e autoconsciência, etc. Do que exatamente trata o livro e como sua própria filosofia se articula com essa obra? O livro é uma leitura analítica das investigações lógicas de Edmund Husserl, principalmente da sua longa introdução. Ele tem uma introdução de umas 200 páginas, e eu li e comentava essa introdução, que é a contestação que ele faz do psicologismo. O psicologismo é uma teoria segundo a qual as leis da lógica seriam as leis do pensamento humano, leis psicológicas, na verdade. E ele contesta isso. E eu considero essa contestação dele a melhor contestação de qualquer coisa que já se fez no universo, porque ele prova que o negócio está errado por um aspecto, depois mostra por outro aspecto, o negócio não acaba mais. É uma verdadeira maravilha. Agora, é difícil de ler, porque Edmund Husserl, ele sabia taquigrafia e ele escrevia as coisas mais ou menos na velocidade que ele pensava. Então, ele não tinha muita preocupação de explicar as coisas claramente, tá entendendo? Ele estava anotando rapidamente. Era um cérebro, assim, um vulcão de ideias, né? Então, é difícil de ler, mas quando você se dá esse trabalho, você fica maravilhado de ver a lucidez, a clareza de pensamento dele. E à medida que ele faz essa crítica do psicologismo, ele dá ali critérios para você analisar praticamente toda a cultura filosófica moderna, está tudo ali. Né? O Husserl é um monstro. Né? Claro que ele vale menos pela forma final da sua filosofia, que foi uma forma idealística que ele concebeu já na velhice, do que por todos os começos que ele fez, tá entendendo? Tudo que ele começou a fazer ajuda, e você não precisa seguir ele até o fim, não. Você, a partir daquele começo, você pode desenvolver muita coisa, como de fato aconteceu. Os alunos, discípulos do Husserl, desenvolveram a filosofia dele em muitas direções diferentes. Né? Mostra, assim, a imensa fertilidade dessa filosofia. Agora, o Husserl é de uma honestidade intelectual que hoje em dia é quase impensável. Excelente. Uma outra pergunta, aproveitando esse gancho que muitas pessoas estão falando sobre cientificismo, não é? Principalmente agora, nessa época da pandemia, a gente ouve muito, pelo menos assim, os cientistas que são mais cientificistas, falando que a filosofia morreu e eles pregam a ciência como autoridade absoluta em todos os aspectos da vida. Né? O que é ciência? Eles não têm a menor ideia do que é ciência. Quer dizer, a ciência, por exemplo, é um fetiche. Né? Não é a ciência verdadeira que se pratica no laboratório. A ciência que o cientista, o pesquisador, pratica no seu dia a dia. Não, é uma imagem idealizada, fetichista. É como se a ciência fosse, assim, uma doutrina unívoca, universalmente aceita. Como se existisse isso, meu Deus do céu. Eu acho que não existe nenhuma teoria científica que seja universalmente aceita. Eu nunca vi nenhuma. Tudo tem discussão, tem problema, tem encrenca,
Então, esses caras eles não sabem o que é ciência de verdade, eles sabem só a ciência que eles imaginaram quando entraram no ginásio. Tá entendendo? Então, a ciência é uma espécie de autoridade divina, né? Que prestígio para quem endossa. Isso é tudo uma frescura. Tudo isso é uma imensa viadagem, não é nada mais do que isso. Pô. Isso é fingimento. É histeria brasileira. Pô, né? Veja, nenhum cientista sério leva isso, aceita isso. Você veja, se a ciência é uma forma de conhecimento permanentemente autocrítico, então nenhuma sentença científica pode ser definitiva em área nenhuma. Por definição, qualquer científico depois, e por isso se ele pega uma frase científica e diz não existe autoridade da ciência, ele não sabe, se existe a ciência, não existe autoridade científica, pô. Exatamente. Alguma pergunta, André? Não, normalmente, professor, as pessoas que têm... É um fenômeno recente que parece que está sofrendo altas e baixas, esse daí, né? E a gente está num momento aparentemente de alta disso de novo. O Stephen Hawking falou lá que a filosofia tinha morrido, né? A filosofia morreu. E isso me parece fruto diretamente desse tipo de deslumbramento, né? Essa visão do cientista. No fim da vida, ele estava completamente gaga. Ele escreveu grandes livros no começo. No fim da vida, estava sendo besteira uma atrás da outra. Né? Que as contestações que ele recebeu são coisas deploráveis, de você ficar com dó do homem. Falar, como é que isso decaiu dessa maneira? Agora, para a cultura jornalística, né, da ciência, quer dizer, a visão que a ciência tem na Folha de São Paulo ou no Globo, bom, então o Hawking é absolutamente inatacável. E a expressão a filosofia morreu, que ele coloca lá naquele livro, independentemente, verdadeira ou falsa, ela é uma expressão filosófica, né? Porque científica não dá para ir testar isso no laboratório. Então ela é filosófica. É claro que qualquer tese a respeito da filosofia é uma tese filosófica, isso você não precisa discutir. Mas você não precisa nem entrar nisso. O livro dele, esse último livro, é cheio de besteira, coisa ridícula. Né? Teve aquele outro, era um matemático inglês, esqueci o nome dele, John não sei o quê. Lennox. O Lennox fudeu com a argumentação dele. Verdade. Ficar com dó do... O cara fala, não, o cara está lá na cadeira de roda, todo fudido. Né? Agora o cérebro dele também acabou. Né? Mas ele morreu logo depois também. Certo. O livro do Lennox, você se livra desse fetiche. Olha, a mídia cria uma imagem da ciência que é a coisa mais ridícula e deletéria do mundo. Né? Sim. Bem, é isso, a gente está quase chegando aqui no final, né, das nossas perguntas. A última pergunta que a gente queria fazer para o senhor era o seguinte: quais os conselhos o senhor daria para os estudantes de filosofia que estão na universidade ou que estão fora, que gostariam de seguir neste caminho, né, da filosofia, por assim dizer? Olha, eu vou dizer uma coisa: só existe ensino da filosofia onde existe um filósofo que está elaborando a sua filosofia naquele momento mesmo. Fora, existe a aquisição de cultura filosófica. Você pode ler muitos livros, mas você não vai ver a coisa funcionando, você está entendendo? Quer dizer, eu tive a sorte de estudar com o padre Stanislau lá dos Anjos, que era exatamente isso. Quer dizer, eu via o filósofo filosofando na minha frente. Não era um ensino que estava pronto, assim, que tem aqui o manual de instruções, o livrinho padrão, não era isso. Era um filósofo vivo que estava lutando com os problemas filosóficos na sua frente. E daí você via a dificuldade da coisa, via ele assim, nadando no meio daquele mar de problemas. E foi isso que foi decisivo para mim. O padre lá dos Anjos, ele pegava um problema filosófico qualquer, e daí ele vinha expondo as várias soluções dadas ao problema desde o tempo dos pré-socráticos, né? E até chegar à solução dele. Quer dizer, a solução dele também não era definitiva. Então, ele mostrava a verdadeira dialética viva do pensamento filosófico. Não era um manual de instruções, não era uma doutrina pronta, era algo que estava acontecendo na sua frente.
Eu acho que nada no mundo substitui isso. E acho que a diferença entre o que eu faço e o que os caras fazem na faculdade é exatamente essa. Eu não estou lá para transmitir um conteúdo pronto, eu estou filosofando na frente dos meus alunos, mostrando as dificuldades que eu encontro, tá certo? E, às vezes, a minha impossibilidade de resolver certos problemas. Então, eles veem, eles não estão vendo a filosofia pronta, eles estão vendo como é que se faz. E os meus alunos ficam realmente mais inteligentes. Mas, quer dizer, nem todos, eu digo assim, no meu curso, quem é inteligente fica mais inteligente, quem é burro fica louco. Luciano, eu queria emendar uma última pergunta da minha parte para o professor, para não tomar mais o tempo dele. Professor, a gente está fazendo aqui no Oliver Talk uma série sobre o Jordan Peterson. E uma coisa e o senhor já até comentou que entre pensadores vivos, né, o senhor acha que poderia ter um diálogo muito produtivo com alguns, sendo que o Jordan Peterson seria um deles. E no pensamento do Jordan Peterson, me parece que tem uma questão, e eu queria saber como que o senhor vê essa questão, que é o seguinte, ele faz muito aquele trabalho de se evocar os mitos, os símbolos, se aproveitar daquilo tudo, mas antes agora dele ficar doente, nas entrevistas, constantemente perguntavam para ele se ele era religioso, se ele era ateu, como é que ele se posicionava diante disso. Como é que o senhor vê essa... E sempre ele ficava meio na berlinda, desconfortável em responder. Como é que o senhor vê essa questão do usar os mitos, e ele usa, e de certa maneira ele aborda o próprio cristianismo dessa maneira, sem revelar, ou a análise não depende de que aquela mensagem seja verdadeira, mas só usar como uma coisa instrumental a favor da moral da história, alguma coisa nesse sentido. Bom, é um direito que ele tem, ele está buscando uma resposta, ele não a encontrou definitiva ainda, tá certo? E é um homem muito honesto, eu gosto muito dele, tá certo? Agora, eu acho que existe, para além daquele mundo dele, existe muita coisa, porque ele estudou muito Jung, e ele segue o Jung de alguma maneira, tá certo? E você vê, eu tive um amigo que estudou com o Jung, não na faculdade, o Jung não ensinava mais, mas ele frequentava a casa do Jung quando era jovem, e ele me disse uma coisa muito séria. Ele disse, não existe nenhuma psicologia do Jung. Tudo que o Jung escreveu são observações clínicas. Ele nunca chegou a conclusão nenhuma a respeito de nada. Então não há propriamente uma doutrina junguiana. E a gente pode ler o Jung para pegar sugestões que são sempre muito boas, muito frutíferas, mas não há como seguir o Jung. Esse é um problema que eu vejo no Jordan Peterson. Ele tenta seguir o Jung como se existisse essa doutrina do Jung, né? Então, esse meu amigo, que se chamava Juan Alfredo César Müller, ele era um argentino que havia estudado na Suíça, na melhor época da filosofia ali em Zurich. Ele estudou com a Yolanda Jacob, com outros discípulos do Jung, e frequentava a casa do Jung. E ele não existe psicologia do Jung, tudo que ele escreveu são memórias. Eu acho que pela minha leitura do Jung, é assim que eu vejo, né? Se você for tentar articular aquilo numa doutrina, você chega a contradições enormes. A mente do Jung era muito rica, mas não era unitária, não era sistêmica, né? Ao contrário do Freud. O Freud tem uma doutrina desde o início, mas o Jung não, ele anotava uma coisa, anotava outra, sempre tinha boas ideias, né? Entendi. Muito obrigado. Excelente. Então, só antes de finalizar, só vou pedir para você que está ouvindo, né, se puder assinar aqui a nossa lista de e-mail ou do Telegram para você entrar, porque às vezes o podcast não avisa ou a gente pode cair, né, sabe como funciona esse pessoal. E também a gente tem o nosso Apoia-se, que você pode assinar, e lá vai ter a nossa revista, que você vai ter toda a bibliografia do podcast, direitinho, o grupo do Telegram. Professor, tem algo mais que o senhor gostaria de falar que a gente não perguntou para o senhor? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, fica às tuas ordens. Viu? Não, na verdade, já acabou as nossas perguntas. Acabou, então até a próxima. Já acabou alguma coisa, André? Não, é isso. Queria agradecer muito, professor. Muito obrigado mesmo. Assim, é um prazer e uma honra para a gente. É uma honra, sim. Muito obrigado. E a gente também e até a próxima. Valeu. Tudo de bom. Fica com Deus aí, meus irmãozinhos. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Então, meu caro André, terminamos a nossa conversa com o professor Olavo de Carvalho. Foi uma conversa, assim, esperada. Não imaginávamos que iríamos conseguir.
Tanto é que quem acompanha o podcast pode ver, nós estávamos no número 90, depois foi para o 90.3, chegou no 90.5, não, 99.5, quando chegou no 99.7, a resposta. Isso. Vai chegar no 99.9, eu estava pensando isso, né? E estava até pensando, acho que não vai dar, o homem é muito ocupado, tal, etc. Mas ele foi muito solícito, atendeu a gente de uma maneira espetacular, né? A gente sempre tem a ideia de que quando o sujeito ele é muito famoso, muito conhecido, ou enfim, já teve muitos, sei lá, prêmios e títulos e por aí vai, a gente nem dá atenção, não vai dar bola para uns... como que é, pé rapados aí, um podcastzinho aí. E não, foi super atencioso. A secretária dele conversou com a gente no dia, a gente marcou no dia mesmo. Ela até falou: marca, se vocês quiserem, dá para marcar daqui a 2 dias. Eu falei: não, pode ser hoje. A sociedade... 2 dias dá tempo de pensar e desistir, vamos hoje. Vamos hoje e tal. E foi muito bom. Não é? Nós queríamos fazer esse número 100 justamente para o nosso público, agradar o nosso público, deixá-los felizes também, né? Por que não? Porque eles merecem, né? Estão acompanhando a gente nessa jornada aí de quase 2 anos. Nem a gente sabe como a gente consegue falar tanto assunto assim, né? Pois é, pudemos brindar eles aí com a presença do Olavão aí nesse podcast número 100. Foi muito bom. E também aí o que aconteceu? Nós separamos uma quantidade X de perguntas, justamente baseadas no público que frequenta o podcast, são pessoas interessadas por cultura, que já têm alguma cultura, ou aqueles que estão começando. Então, nada melhor do que perguntar para o professor coisas relacionadas à filosofia, mas não coisas extremamente complexas. Talvez pode ter pessoas que gostam do Olavo, que gostam do Olavo, que já compreende a questão do ente e ser no São Tomás de Aquino, em Heidegger, ou Husserl, sei lá quem mais. Não é ótimo? Seja bem-vindo. Muito bom. Sempre pode aprender um pouquinho mais. Mas a questão era realmente focar em alguém que estava querendo começar e não sabia como. E eu acho que aquela quantidade de perguntas separadas, elas foram boas para atender esse público. O que você acha? Não, perfeito. Eu acho que é justamente isso, né? A ideia era, primeiro, né, comemorar, celebrar o 100º Oliver Talk com uma presença ilustre, e aí ninguém mais, ninguém melhor que o próprio, né? O próprio Olavo, como é a arroba dele no Twitter e no Instagram. E aí você articulou, a gente, né, correu atrás, particularmente você, né? Você que fez as conversas de bastidor, e deu certo. Foi no dia, você também falou comigo, eu falei, estou disponível, 00:30, 3 da manhã, a hora que for a gente, né, faz isso daí. E com o objetivo de abordá-lo dentro desse primeiro, não falar de politicagem, né, que já é o propósito do Oliver Talk, né? O próprio Oliver Talk já tem esse propósito, né, mais os temas culturais e etc., fugir da politicagem do dia a dia, e aí falar, isso é uma coisa que ele mesmo reclama, né, que nas entrevistas dele, as pessoas só querem falar de politicagem e ninguém leu os livros dele, ninguém leu aquilo que ele escreveu além, né? Então a gente pensou nisso, fizemos ali um conjunto de perguntas, né? Lembrando sempre que a gente vai, né? Vou entrevistar um gigante. Não vou ficar fazendo 50 perguntas pro cara, né? De repente o cara tá ocupado, né? Tá fazendo a gentileza de atender e você vai lá querer abusar da bondade do sujeito. Não dá também, né? Então a gente fez... que era 11 horas, não é? 11h30, só, não foi 11h30 da noite. Lá deveria ser 10h30 e tal. Então, pensou, um horário já avançado, né? A gente não quer incomodar muito, etc. Mas, assim, foram 7 perguntas ou mais. Mas poderia ser 20, né? No final da entrevista, ele falou, não, você pode perguntar aí. Mas aquela coisa, sabe como que é a gente? Eu não quero incomodar. Não vamos abusar, né? Não vamos abusar também.
Mas as pessoas depois perguntaram, né, como que ele é e tal, extremamente gentil, extremamente solícito, que na verdade é um Olavo. Quem conhece o Olavo dos cursos já sabe que o Olavo é assim, né? Que muitas vezes quem conhece só o Olavo das redes sociais acha que é aquela coisa, que é uma postura que há mais de 10 anos que eu já sei por que o Olavo nas redes sociais, ele é pau na máquina. Existe um motivo para aquilo. Mas nos cursos, nos livros, no mundo fora do holofote, uma pessoa extremamente atenciosa, gentil, solícita. O pessoal perguntou, e aí, como é que é falar com... Tranquilíssimo, uma gentileza de pessoa, só confirmando aí o depoimento de outras pessoas que já tiveram esse contato mais específico com o Olavo e que disseram isso também. Não, tranquilíssimo mesmo. Só a gente que estava nervoso. Nós ficamos... Vocês vão perceber, né? Vocês já perceberam. Já perceberam, né? O Oliver não é assim, o pessoal até pensar. Então, também, essa foi uma conversa. A gente preparou também, nós estávamos pensando em preparar mais perguntas. Na verdade, nós já tínhamos até uma lista grande. E também a gente pensou, mas o site é o suficiente, né? Vai saber, né? E eu acredito que foi correto. Antes de mais nada, a gente não pode esquecer de agradecer aí os nossos apoiadores, não é? Do apoia-se.se, o pessoal que assina, financia esse projeto cultural aqui, porque sem eles, provavelmente também, nós não teríamos nem a webcam para poder gravar o Olavo, inclusive colocá-lo em vídeo. Também o pessoal do YouTube, etc. Né? Então, foi muito importante, até os equipamentos. Então, isso foi uma ajuda muito interessante, né? E lembrar também vocês que a série do Jordan Peterson, que o André está fazendo, já está terminando. Já é um conteúdo que já tem mais de 6 horas de conteúdo. Está na 10ª regra, não é? A próxima regra é a 10ª, isso aí. É a 10ª? Não, minto, é a 11ª já. Mas parou na 10ª. Parei na 10ª. Então, já é a 11ª, baseada no livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, certo? Totalmente diferente do Panchatantra, muito melhor, por sinal, mas vocês gostam dessas coisas. E lembrar que vai ter o curso, então já vai preparando os bonouros, certo? Porque é o seguinte, se eu falar vai ser caro, vai ser barato, vai ser justo. Mas de qualquer forma é o seguinte, a gente vai fechar, o negócio não vai ficar aberto para sempre, você pode comprar o ano inteiro. Vai ter um período específico. Comprou, que não comprou já era. Acabou. Entendeu? É isso, não tem essa. Né? Espero que você consiga ter um tempo aí. Mas pode mudar também, né? Tudo vai depender do departamento de marketing lá, que tem 100 pessoas trabalhando pra gente, nunca... Decide, não, deixa que eu fecho, carregue, enfim. Lembrar também da nossa lista de e-mail, nossa lista do Telegram vai estar aqui na descrição. Na lista de e-mail você vai inscrever seu e-mail. Lá você vai sempre receber o conteúdo dos podcasts que a gente lança, que às vezes são muitos e você fica perdido. Então vai estar lá da semana, toda terça e quinta na sua caixa de e-mail, correto? E na lista do Telegram nós também colocamos os podcasts e as notícias, artigos que eu escrevo, às vezes que o André também escreve, eu coloco lá, mas o André também está com o seu próprio Telegram agora e quer sabotar o nosso projeto aqui. Queria só fazer essa brincadeirinha. É para duplicar o projeto. Duplicar, dobrar a meta. Então é isso, né? Foi um excelente papo. Assim, eu não esperava em vida, sério mesmo. Eu também não. Eu sou um cara pessimista sempre, né? Eu acho que não vai acontecer, não vai dar certo. É bom porque quando acontece, maravilha. Mas foi muito bom mesmo. Mas vocês querem até na Virgínia? É o seguinte. Imagine que você tem um professor que você conhece há 10 anos. Não é? Você na escola, quando você está na escola, por exemplo, universidade, faculdade, você fica 5 anos com o professor, você começa a ver algumas coisas, tal. Cara, mano, ir para Virgínia não é para qualquer um, no sentido, assim, financeiro da palavra. E ainda mais toda
a parada de visto, eu não sei o que. Cara, eu não tenho nem registro. Sou tipo sou ninguém, nem existo pro governo. Normalzaço. Tem isso, não tem nada, vou chegar lá no visto, lá, o que você trabalha, o que você faz? Não tem documento. Eu chego lá, apresento o bilhete único, né? Então não é simples, esse papo aí foi realmente, não esperava que iria acontecer, aconteceu, fico feliz, graças a Deus. E aí, número 100, para você que está ouvindo, também sinta-se feliz. André, mais alguma coisa? Isso aí, não se esqueçam também de ir no nosso Apoia-se, né? Quem ainda não está lá e assim em considerar por bem, né? Nosso Apoia-se está aí nos links do podcast e você pode contribuir a partir de R$10, e aí você vai para o grupo do Telegram, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, uma série de vantagens aí. E você vai financiar este legado cultural. E o Romanini também, hein? A loja do Romanini, Coronga Wear, agora está com a sua coleção de roupas para você estar bem vestido com estilo nesta quarentena. Ele também, para quem não sabe, ele tem a coleção de roupa oficial dos brasileirinhos, certo? Só ele pode ter essa coleção. O próprio Gatão liberou, só o Roma, ninguém mais. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram. Esta semana vai estar um pouco bagunçada, mas normalmente nós temos todos os dias de podcast, mas só teremos esse podcast. Eu não sou o seu guru, e talvez o Oliver Live e a série em quarentena. Vai depender aqui dos nossos trâmites, ok? Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado.